Olá, tudo bem? Michelle Guarenta aqui, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse vídeo que vai ser hoje um vídeo fura-fila. Ele tá entrando aí na frente de outros temas que eu queria trazer aqui para compartilhar com você no canal, mas o motivo é nobre. A gente acaba de completar aqui nesse espaço 1000 inscritos, 1000 pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre esse universo da análise corporal e como ela pode beneficiar a minha vida e a tua vida. E apesar de eu estar super contente de atingir aí esses 1000 inscritos, não é exatamente isso que me move a estar aqui entregando, né, material para você, mas sim a troca que acontece aqui entre a gente, seja quando você escreve aqui nos comentários e deixa a sua dúvida, seja quando você responde a caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, para comemorar isso, eu resolvi aí estreitar um pouco mais essa nossa troca e fazer esse vídeo respondendo aí a tua pergunta. Então já vamos deixar aqui combinado também que quando o canal atingir 2000 inscritos, eu faço a mesma coisa, eu repito, tá? Esse vídeo com as suas dúvidas. Então sempre vai deixando suas dúvidas aqui que eu vou coletar todas elas e vou trazer para cá para a gente conseguir discutir isso em vídeo. Então eu começo aqui com a primeira pergunta, que é a pergunta da Aline Prado, e que eu vou ler ela aqui para você. Então a Aline pergunta assim, ó, é possível ter um traço de caráter predominante em uma fase da vida, em outra ter outro traço que toma o lugar e vire predominante? E a resposta disso é não. É uma vez que a gente desenvolveu, né, os nossos traços de caracteres lá na infância, a gente carrega eles até o fim da vida, tá? E por que que isso acontece? Porque lembra quando eu expliquei aqui sobre como, né, o caráter, o traço de caráter ele é formado, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, eu falo a respeito da poda neural. Tá, então quando a gente faz a poda neural, a gente escolhe quais os neurônios que ficam e quais os que vão embora. E a criança ela faz essa escolha baseada no quê? Baseada na própria sobrevivência. Então ela entende que para sobreviver nesse mundo, para conseguir, né, se perpetuar e existir nesse mundo, ela precisa se defender dos perigos que ela encontra. E como que ela faz isso? Ela escolhe os caminhos neurais que a protegem, que tornam o mundo dela melhor, e ela elimina aqueles outros que para ela, no entendimento dela, não ajudam ela em nada. Então as experiências que as crianças vivem ali, desde o útero da mãe até os 5, 6 anos de idade, é que determinam qual é o traço de caráter que ela vai ter, a combinação de traços, de caracteres que ela vai ter e que ela vai carregar ao longo da vida. Mas vale lembrar que assim, ó, uma variação, uma leve variação, ela é possível de acontecer. No meu caso, por exemplo, eu tenho 33% de oralidade e 32% de rigidez. Então veja que eles estão bem pertinhos, esse pico. Pode ser que em algum momento da vida o meu traço de caráter rígido seja mais exigido, ou que eu esteja com o meu traço de caráter rígido muito mais no recurso. Então pode ser que ele suba um pouquinho enquanto a oralidade desça um pouquinho. O mesmo vale para o masoquista, que é o meu terceiro pico de caráter. Então eles podem se reequilibrar entre eles, mas nunca deixarão de ser os meus 3 principais picos de caráter, tá? Eles podem só ter uma leve variação, mas eu ainda mantenho o mesmo traço de caráter que eu desenvolvi lá na infância. A segunda pergunta é da Maria Lima e ela me pergunta assim: adorei sua aula, me identifiquei com o caráter esquizoide, será que ele explica a pessoa ciumenta que eu sou? Faz um vídeo sobre ciúmes pra gente? Então, essa história dos ciúmes, ele dá um vídeo separado, tá? Mas o traço de caráter esquizoide, ele não tá relacionado, não é o traço de caráter mais ciumento, tá? O traço de caráter que vive esse ciúme aí em uma intensidade maior é o traço de caráter rígido, tá? E Maria, pela tua foto ali, dei só uma espiadinha, a tua foto tá pequenininha, mas eu acho que a rigidez é um dos teus primeiros traços, tá? Então, quando você tem essa dificuldade de lidar com o ciúme e tal, já desconfia logo que você tem aí rigidez como seu traço de caráter, porque é esse traço que tem mais dificuldade de lidar com o ciúme. A próxima pergunta é da Aline e ela pergunta o seguinte: é possível ter tudo isso junto? Me identifiquei com todos. Em algumas fases da vida, um apareceu mais do que outros. Sim, nós temos todos esses traços juntos, né? A questão é que eles se equilibram de formas diferentes para cada um de nós. Mas há ainda as pessoas que têm os traços bem distribuídos, ou seja, um pouquinho de cada um. Agora, para responder a tua pergunta específica, é possível que em uma determinada época da tua vida ou numa situação
situação da tua vida, você perceba, né, claramente qual é o bonequinho que assume o controle, né? Então, quem é que está falando por mim agora? Ah, agora quem fala por mim é a rígida, agora quem fala por mim é a oral, porque você se identifica com as forças que você está demonstrando naquele momento ou ainda com as dores que você está sentindo naquele momento. Então, isso pode acontecer sim ao longo da sua vida. A próxima pergunta que eu trago é da Amanda Góes, e ela pergunta assim, ó. Fiquei na dúvida do caráter oral. O do excesso e o da falta causam o vazio? Independente se é em excesso ou se é em falta e é abandonada, ela sente a dor do abandono? A resposta é sim. O traço de caráter oral é o único traço que se bifurca. Ou seja, a gente tem uma variação aí entre o oral do excesso e o oral da falta. Os dois não tiveram as suas necessidades atendidas no momento da amamentação. Só que a diferença entre eles é que o oral do excesso foi exageradamente atendido, mas não naquilo que ele queria, mas ele foi exageradamente atendido, enquanto o oral da falta, ele não foi atendido nas suas necessidades, não veio nada para substituir ali. Então, o que a gente entende nesse oral da falta e oral do excesso é que, por exemplo, o bebê tinha lá uma necessidade específica, como eu já dei de exemplo aqui, ele tá lá com uma etiquetinha machucando no pijama e aí esse bebê chora e a mãe chega, ou quem cuida dele chega e oferece a mamadeira, oferece a chupeta, oferece o peito e aí essa criança é exageradamente atendida, mas não naquilo que ela precisa. Enquanto o oral da falta é aquele bebê que a mãe ou quem cuida deixou ali chorar no berço. Ah, então tá chorando, então não vem ninguém para socorrer esse bebê, não vem ninguém para atender a necessidade desse bebê e ele fica lá chorando no berço. E aí os dois vão ter a questão ali com o abandono. Então o abandono dói da mesma forma para esses dois tipos de orais. A diferença é que o oral do excesso, ele tem um vazio que ele tenta preencher de todas as formas, ele busca preencher de todas as formas. Já o oral da falta, ele sente esse mesmo vazio, mas ele não quer preencher com nada, ele quer cultivar aquele vazio. Então você reconhece o oral da falta quando ele está sempre procurando por aquilo que não tem. Ele está ali diante de 1000 opções e ele vai escolher aquela que não tem. Sempre ele vai escolher o que não tem porque ele vai querer manter aquele vazio que existe dentro dele. A Ana Rita me pergunta aqui, ó, eu quero a minha análise corporal, como eu faço? Se você estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer a sua análise corporal comigo, aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem o meu site, micheleguarento.com, lá você encontra todos os meus contatos, você pode me chamar ou através do WhatsApp ou através do Instagram e marcar a sua análise corporal, tá bom? Agora eu vou ler a pergunta do Rogério Lisboa, e ele pergunta assim, ó. Então os traços são formados numa sequência, esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido no fim. Sendo assim, é possível que um traço de caráter seja suprimido por outro? Teu entendimento da linha cronológica de desenvolvimento está certo, Rogério, mas assim, ó, não é que um traço de caráter seja substituído por outro. Se uma criança, por exemplo, que foi ali, sentiu a rejeição no momento da gestação ali, dentro da barriga da mãe, ele sentiu a rejeição, opa, um pico dele ali ficou marcado. Essa criança vai ter um pico de esquizoide. Aí, essa criança continua se desenvolvendo e ela tem lá um outro pico no momento do desfraude, por exemplo. Ela vive uma experiência negativa no momento do desfraude. Então essa criança acaba de desenvolver o segundo pico dela, ela desenvolve o masoquista. Se ela não viveu nenhum evento particular, nada que ela tenha considerado como trauma, por exemplo, na fase oral, esse pico permanece ali, só que ele é baixinho. Então, assim, acontece de um traço prevalecer sobre o outro quando a experiência que a criança vive para ela é uma experiência muito mais intensa. Então, se eu vivi, né, uma experiência mediana ali na fase esquizoide, o meu esquizoide vai aparecer, mas de forma moderada. Agora, se eu tive uma experiência, por exemplo, que foi impactante para mim na fase oral e foi muito impactante para mim, então o meu pico de oralidade vai lá para cima. Então, de uma certa forma, um prevalece sobre o outro, mas ele não elimina o que aconteceu na fase anterior.
E agora eu vou trazer aqui um comentário da Lourdes. Não é bem uma pergunta, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso. Ela diz assim, ó, excelente conteúdo, obrigada Lourdes. Eu sou oral e rígido. Muitas vezes me falam que estou sentada em cima do ouro e não ajo. Maior consciência, obrigada. O que eu quero ressaltar aqui é esse comentário dela de estar sentado em cima do ouro por causa da combinação de traço de caráter dela. Então, assim, olha, todo traço de caráter ele é extremamente positivo, desde que ele esteja no recurso. Lá no meu Instagram eu compartilhei ali a história do teatro, que é uma analogia que o Corpo Explica faz, a escola onde eu me formei, ele faz, onde cada um dos traços tem um papel específico e ele faz uma analogia como se a vida fosse uma peça de teatro. O que acontece é que cada traço de caráter tem a sua genialidade. Então a gente erra, no final das contas, quando a gente tenta se sobressair numa força que não é a nossa. Então, se a gente pede para um peixe voar, ele vai ter muita dificuldade de voar. Agora, se você pede para um peixe nadar, ele vai estar ali, né, com um oceano de possibilidades para ele. Então, toda a combinação de traço de caráter, ela é por si só o teu ouro, desde que você saiba aproveitar os recursos que os teus traços te oferecem. A próxima pergunta é da Natália Franco e ela pergunta assim, olha, gostei muito da explicação, obrigada Natália, achei o assunto super interessante, só uma dúvida, a chupeta também interfere na criança oral ou só a mamadeira? A chupeta também interfere, tá? Então a chupeta, a mamadeira, o peito, tudo aquilo que a criança leva à boca, né, por isso até que o oral tem essa história de compensar com a comida. E uma das formas da gente reconhecer o oral também, quando a gente faz a análise por partes, na parte do lábio, é quando a pessoa fica o tempo todo ali com um bico, ela já tem um bico pré-formado, porque ela está habituada, né, a levar tudo à boca para se confortar. Então a chupeta entra nisso também. A próxima pergunta é da Suria e ela me pergunta assim, ó, adorei o vídeo, obrigada Suria, você poderia especificar um pouco mais as características físicas de cada caractere? Eu podia, só que isso dá um vídeo separado, então vai ser o meu próximo, tá bom? Vai ser o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve para ser notificado ali, ativando o sininho quando eu colocar esse vídeo no ar, tá bom? A próxima pergunta é do Dark Silver e ele pergunta assim, ó, qual a faculdade onde se aprende essas 5 personalidades? A escola onde eu aprendi sobre análise corporal foi a Escola do Corpo Explica, eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive nesse momento está acontecendo o workshop do Corpo Explica, que é um workshop gratuito, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira se inscrever para acompanhar, e se você não ver mais o link desse workshop é porque ele já acabou, ele acontece só durante essa semana, e também tem o Dr. Fernando Freitas, eu vou deixar o link também aqui embaixo, que esse é o próximo curso que eu tô fazendo para me especializar e me aprimorar ainda mais em análise corporal, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui em forma de comentário que é da Maria Reis, e ela diz assim, ó, gostei bastante, obrigada Maria, não gosto muito do toque, já tive vários problemas com isso. Hoje, na fase adulta, consigo me permitir ser tocada e toco com cautela. Fiquei na dúvida de caráter psicopata e acredito que sou esquizoide. Michele, pode desvendar? E aí ela fala assim, ó, sou de baixa estatura e corpo proporcional e fui abandonada pelo pai aos 2 anos de idade quando houve rompimento de relação com a minha mãe. A resposta para isso é um pouco complexa, tá, Maria? Então, assim, olha, o traço de caráter esquizoide, ele é desenvolvido só na época da gestação. O que vai te dar um pico esquizoide é se você se sentiu rejeitada lá na barriga da sua mãe. Agora, para responder a sua pergunta específica da dificuldade com o toque, a dificuldade com o toque normalmente vem sim do perfil esquizoide, mas não é só dele, tá? Então, se você viveu alguma experiência difícil com o toque na sua infância, isso pode também te trazer aí algum transtorno, alguma dificuldade com o toque na vida adulta. Então, aí só a sua análise corporal é que vai poder te dizer isso com mais precisão, tá bom? Então, considera esses fatores e pensa aí um pouquinho sobre o que você viveu, como foi a tua história na infância, porque isso pode estar te influenciando aí sobre como você reage ao toque na vida adulta. E agora eu vou fechar esse vídeo não com uma pergunta, mas com um comentário da Alana, que contou assim, ó, eu fui trocada pelo meu noivo e a dor foi tão forte que me perguntaram se alguém da minha família tinha morrido, e eu fiquei um trapo humano.
Quando meu primeiro namorado me deixou, eu tomei veneno. E agora eu entendo por que eu sofro tanto. Na verdade, isso é o que me motiva e é o que justifica toda a minha troca de carreira, na verdade, para a análise corporal. É entender que através desse conhecimento a gente consegue levar, né, uma mensagem extremamente forte para as pessoas se auto-entenderem. Porque quando você recebe ali o seu mapa corporal, só ele sozinho é uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Então, você vai entender, como no caso da Lana, por exemplo, ela entendeu por que o abandono para ela é tão dolorido. E isso também nos ajuda a entender como a gente lida com o oral. Porque às vezes, assim, ó, uma pessoa sofre uma situação de abandono, só que ela não tem o pico de oralidade. Então, ela é capaz de tocar a vida e seguir a vida normalmente. Mas elas podem chegar numa situação triste como essa de atentar contra a própria vida, porque é tão difícil lidar com as nossas dores existenciais que a gente fica sem recurso. Então é por isso que vale muito a pena você ter o seu mapa de funcionamento e entender o que pega. Aqui dói muito e eu preciso de ajuda para lidar com esse tipo de dor, e essa dor é tranquila, eu posso superar com facilidade porque não faz parte da minha dor existencial. E, obviamente, a gente não fala só de dor, né? A gente fala de recurso também. Então, às vezes, a gente tem a tendência a não valorizar um recurso porque a gente faz aquilo de um jeito tão fácil que a gente acha que todo mundo faz fácil igual a gente. Quando, na verdade, aquilo é o nosso recurso existencial e é por isso que a gente faz aquilo super bem. Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês nesse vídeo de comemoração dos 1000 inscritos no canal. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você tiver qualquer outra dúvida, basta deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. E é chegada a hora de eu me despedir e de você cuidar de você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.